E a gente tem o contato com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que vai falar conosco sobre o atual momento político, sobre o livro que ele lançou nessa semana, falando sobre o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Mas eu queria começar a conversa com o deputado Eduardo Cunha falando sobre acho que caiu a linha, hein, Gui? Vamos tentar de novo aqui, sobre a decisão da Justiça Eleitoral, da Justiça, na verdade, Justiça Federal, que tem implicações eleitorais, já que ele teve os direitos políticos cassados quando teve o mandato cassado na Câmara dos Deputados. Foi em 2016. Ocorreu dentro do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e agora essa decisão da Justiça do TRF da Primeira Região, dizendo que sim, se ele quiser e tiver interesse, pode retomar a disputa e voltar a ter os seus direitos restabelecidos. Ele que se filiou ao PTB, né? Ele era do MDB durante todo o processo de cassação de Dilma Rousseff. Eduardo Cunha estava no MDB, então PMDB, agora MDB, mas mesmo durante esse período de cassação dos seus direitos políticos, ele se transferiu para o PTB aqui de São Paulo, partido pelo qual ele pretende se candidatar, ao que parece, a deputado federal. Deputado Eduardo Cunha, muito bom dia, obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a vocês, muito bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar com vocês aí de novo. Bom, o senhor estava confiante que teria os seus direitos políticos restabelecidos, isso de fato aconteceu na quinta-feira agora, se eu não estou enganado, ainda é uma liminar, mas eu queria que o senhor falasse, como a Thaís disse aqui, como é que o senhor recebe essa decisão, o senhor está confiante, é possível que haja ainda alguma reviravolta nisso ou o senhor vai para a disputa mesmo? Bom, eu nunca tive dúvidas que eu iria para a disputa. Em primeiro lugar, eu recebo toda e qualquer decisão judicial sempre com muita humildade. Eu já tive muitas adversas e muitas favoráveis. Então, da mesma forma que a gente enfrenta as decisões judiciais adversas com recursos, a gente recebe com humildade as favoráveis. Agora, de qualquer maneira, a minha elegibilidade, ela não está, como muitos possam pensar, eu entendo, os advogados meus entendem que eu estava elegível, independente dessa decisão. Então, por isso a minha confiança. A gente iria, de qualquer maneira, para o processo de disputa, e os argumentos que meus advogados possuem, que são muito fortes, muito relevantes, eles iriam ser debatidos no processo de registro. Então, apenas essa decisão, ela é apenas digamos assim, uma pedra que tira da discussão, mas a gente não entende, do ponto de vista jurídico mesmo, que apesar de muitos pensarem que tinha. Mas, de qualquer forma, foi boa, é uma decisão que a gente recebe com muita humildade, e a pré-candidatura ela será confirmada na convenção, já iria de qualquer maneira no sábado, dia 30 que vem, e a partir daí a gente vai para o registro e vamos para a disputa do processo eleitoral. E aí queria até fazer uma pergunta mais pessoal para o senhor, deputado. O senhor foi ali o protagonista de um processo histórico dos mais relevantes, foi o senhor que abriu o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que terminou com a aprovação, sim, da saída dela do poder. Na sequência, o senhor renunciou à presidência da Câmara, teve o seu mandato cassado, foi preso pela Operação Lava Jato, passou algum tempo na cadeia, depois foi liberado e agora voltando à vida política. Olhando para trás, o senhor falando, vou me meter nisso de novo? Como que o senhor vê isso? Olha, Thaís, veja bem, em primeiro lugar, é até importante essas colocações que você está fazendo, porque, na verdade, eu renunciei à presidência da Câmara porque eu fui afastado por uma decisão judicial praticamente 10 dias depois que a Câmara, no seu plenário, aprovou por mais de 2/3, a autorização para a abertura do processo de impeachment dela. E o que aconteceu? Aquilo foi um processo político. Recurso naquele momento, embora eu fiz através de uma ação direta de constitucionalidade para contestar aquele afastamento, e essa ação só foi julgada 1 ano e meio depois, quando o Aécio Neves foi afastado do Senado, e houve o ganho de causa dessa ação, tanto que o Aécio acabou retornando ao seu mandato de senador, porque tinha que ter sido submetido ao plenário da Casa 24 horas depois que o afastamento tivesse sido decidido. Então, eu não tive essa oportunidade, e aí ficou a Câmara, naquele momento,
comigo afastado, com o governo novo instalado, que era o governo do Michel Temer, na sucessão da Dilma, e aí, para não ficar aquela situação de dubiedade, que havia um vice-presidente completamente sem condições de comandar a Câmara, e aí eu tive que renunciar para forçar fazer uma nova eleição, porque não teria sentido eu ficar até o fim do meu mandato como um presidente capenga, afastado, sem condições proibido, inclusive, de entrar na Câmara dos Deputados. Então é uma situação absurda, eu tinha que dar uma solução naquele ponto. E, obviamente, com o meu afastamento, com a minha proibição, inclusive, de entrar na Câmara dos Deputados, obviamente que a cassação acabaria sendo a consequência. Aliás, o afastamento foi para esse motivo. E é contra a cassação que eu entrei no Judiciário e obtive essa decisão. Então, a consequência que me foi implementada pelo ex-juiz Sérgio Moro, que o Supremo Tribunal Federal anulou não só a condenação, consequentemente decretou a ilegalidade daquela prisão, tudo foi um processo político. Então, foi pela política que me levou naquela situação. Então, a melhor maneira que a gente tem, respondendo objetivamente o que você está colocando, é voltar pela própria política. Então, para mostrar que aquele processo de criminalização da política que foi feito por esse juiz, ele tem que ter um fim. E a minha volta significa também um fim da situação da criminalização da política. Da mesma forma que a própria volta à disputa do Lula à presidência da República, independente ou não do sucesso ou sucesso dela, eleitoral, é a população que decide. Obviamente eu sou contra eleitoralmente a volta do PT, isso já falei claramente para todo mundo, mas não se pode afastar da política pelo Código de Processo Penal, que foi o que fizeram. Então a gente precisa resolver a política na política, num voto. Então eu defendo, porque se o Lula tivesse disputado a eleição de 2018, ele teria perdido a eleição para o Bolsonaro, de qualquer maneira. E teria sido muito mais fácil o processo de pacificação do país. E, no entanto, a gente está hoje com o retorno do Lula dentro de um processo de vitimização que ele teve daquela situação absurda que também foi a prisão dele, e a gente agora está enfrentando sobre uma outra ótica, e tem que ser enfrentada na política. Então, o meu retorno à política é para justamente a gente combater o processo de criminalização. Se eu fugisse disso pelo fato de eu ter sido punido pela política, eu estaria sendo um covarde. Eu estaria dando razão àqueles que estavam buscando a criminalização da política. Se a população não concordar com a minha volta e não me der o mandato, é uma outra história, sinal que as minhas propostas, a minha atuação política, ela efetivamente não é do agrado da parcela da população que pode me eleger. Se a população entender que efetivamente a minha importância na presença no cenário político vale ao apoio, aí certamente eu vou voltar ao ponto que eu estava da política e continuar no debate político. Deputado Eduardo Cunha, o senhor falou do ex-presidente Michel Temer, ele citou, né, essa semana, falou sobre o processo de impeachment da presidente Dilma e falou da ex-presidente Dilma, dizendo que ela é honestíssima. Essa foi a expressão que ele usou e, na opinião dele, o que provocou o impeachment dela foi a dificuldade, segundo Michel Temer, que ela tinha de relacionamento com o Congresso Nacional. E aí a ex-presidente rebateu dizendo que isso não é motivo para impeachment. Não está previsto na lei que dificuldade de relacionamento com o Congresso Nacional esteja previsto como motivo de cassação, de impeachment. O senhor concorda com o ex-presidente que a ex-presidente Dilma é honestíssima e que ela caiu porque não tinha um bom relacionamento com o Congresso? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu não vou entrar no mérito se ela é honesta ou desonesta, porque eu não tenho prova para poder acusar quem quer que seja, eu não acuso ninguém sem prova e também não tenho motivo para defender. Então eu não dou opinião sobre se ela ser ou não ser honesta, não me cabe o julgamento. Quem tem que julgar são os fatos, e os fatos não tem nenhuma acusação contra ela, então todo mundo tem o direito à presunção de inocência até ser condenado, então do ponto de vista jurídico, legal e constitucional, ela nem pode-se dizer que ela é inocente porque não tem acusação contra ela. Então, eu não entro nesse mérito. Do ponto de vista político, aliás, eu até respondi, porque na nota que ela responde, o Michel Temer, ela diz que ela me acusa de ter tentado implementar com o beneplácito dela o orçamento secreto. Eu chamei ela de cara de pau, porque é muita cara de pau ela vir com uma mentira dessa. Aliás, a Dilma é mentirosa. Quanto mais
assim como uma grande parte do PT no exercício do poder. Então, a gente precisa colocar a verdade. Então, efetivamente, o impeachment não acontece somente pelo fato de não ter boa relação com o Congresso, mas é um dos fatores que acabam agravando o processo. E eu tive a oportunidade de escrever ao longo de 808 páginas no meu livro Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, o relato de todo esse processo de impeachment. E o processo de impeachment ele ocorre por 3 fatores. Primeiro, ela tem que praticar um crime de responsabilidade, e a Dilma a praticou. Ela editou decretos de execução orçamentária, a revelia da lei orçamentária, quando não havia sido aprovada ainda a mudança da meta fiscal. Foram 5 decretos, que depois ela foi afastada, o Senado, que adquire o papel de julgador, o Senado é o tribunal que julgou 2 dos 5 decretos como efetivamente crime de responsabilidade. Então ela tem que praticar um crime. Não pode acontecer, como aconteceu, por exemplo, com Collor, que teve um processo de impeachment por causa de uma Fiat Elba. A Dilma não tinha uma Fiat Elba, ela tinha um crime de responsabilidade. O segundo ponto, que é um fator motivador do impeachment, é efetivamente a perda do apoio popular. A Dilma estava com 5% com base de apoio na sociedade naquele momento, medido por todas as pesquisas que estavam naquele momento. Diferente, por exemplo, por mais que conteste hoje, Bolsonaro nunca baixou de 30% de apoio popular. Talvez essa seja uma das razões que nunca se tentou efetivamente implementar qualquer tipo de pedido de impeachment contra ele. E o terceiro ponto, que é uma decorrência dos dois, não é o inverso, ou seja, a perda do apoio congressual, ele se dá quando efetivamente há uma prática de um crime e quando há uma perda do apoio popular. A perda do apoio popular de Dilma causou efetivamente a perda do seu apoio congressual. Por quê? Porque a Dilma deu um cavalo de pau na economia na hora que ela elegeu no segundo mandato, iniciou esse seu segundo mandato, e o Brasil, naquele momento, foi uma das piores recessões da sua história. Ela naquela época colocou Joaquim Levy, foi aquela situação toda de arroxo. O que aconteceu? Houve uma queda de 8% do PIB brasileiro em 2015 e 2016, o período que ela governou no segundo mandato. E mais, houve uma perda de 10% da renda, e isso do brasileiro, isso sem pandemia. Você imagine a Dilma com pandemia, o que não teria sido, ou seja, sem guerra, sem pandemia, perdemos 8% do PIB e 10% da renda do brasileiro. O apoio popular ia ser perdido. Consequentemente, nenhum Congresso quer apoiar um presidente capenga, sem apoio popular, com o governo, com a recessão como estava. Uma coisa foi decorrente da outra. Então, ela ter ou não ter boa relação com o Congresso não iria impedir a continuidade do impeachment, porque ela iria perder em decorrência das 2 situações anteriores. Então, eu discordo nesse ponto do Michel Temer, porque ela perdeu sim, estava perdendo sim, mas existe o conjunto, e não é o fato de não ter boa relação com o Congresso que vai causar o impeachment. Bolsonaro já em vários momentos não teve boa relação, depois passou a ter. Não é esse o ponto. O ponto é, efetivamente, já tem que ser cometido o crime de responsabilidade, não ter apoio popular mais, e aí, consequentemente, a perda congressual é uma consequência. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está ao vivo aqui hoje na Rádio Bandeirantes, falando com os nossos ouvintes sobre as questões da política, um personagem político muito relevante do nosso país, e é importante a gente colocar aqui todas as visões para que os nossos ouvintes conheçam, né, como cada um deles pensa, as formas diferentes de visão do atual momento. Então, eu queria perguntar para o senhor agora, deputado, o seguinte: o senhor até citou agora, ex-presidente Dilma Rousseff, orçamento secreto, essa questão das emendas de parlamentares e o que se atribui de aumento de poder ao Congresso Nacional, especialmente à Câmara dos Deputados, a partir do momento em que esse mecanismo começou a ser usado de uma forma mais intensa. Ele não é novo, mas ele era usado de outra forma. Como é que o senhor vê esse quadro? E o senhor acha que hoje a Câmara tem mais poder, não só de execução orçamentária, mas institucional também, do que na época em que o senhor presidiu o Legislativo? Não resta a menor dúvida que o poder hoje é maior do que eu tinha, isso não há dúvida nenhuma, mas é importante a gente realçar o que significa o orçamento. O orçamento, ele é proposto pelo Executivo e é aprovado pelo Congresso. O Congresso é que é a última palavra do orçamento. Se você fizer uma análise dos parlamentos mais desenvolvidos, dos países mais desenvolvidos do mundo, se gasta 80% do seu tempo o ano inteiro para discutir orçamento. E a peça orçamentária que sai aprovada pelo Congresso Nacional de cada país,
por exemplo, fazendo por simetria, é impositiva como um todo, ou seja, ela sai e é executada. O orçamento do Brasil sempre foi uma peça de ficção, porque o Congresso aprova aos 49 do segundo tempo, para fazer uma metáfora com o futebol, praticamente assim na véspera do Ano Novo, na véspera do Natal, numa sessão com meia dúzia de pessoas, as pessoas querendo ir para o recesso, e o orçamento vira autorizativo. O que é autorizativo? O Poder Executivo, no caso o governo, pode fazer ou não aquilo que está no orçamento. Então, o que aconteceu sempre a vida inteira? Qual foi a grande luta? Que o orçamento se torne impositivo como um todo, e não simplesmente uma peça de ficção como ele sempre tem sido. E com o tempo, esse debate vem sendo aprimorado. Na minha época, a gente implementou a emenda impositiva de parlamentar, ou seja, se estabeleceu um percentual do orçamento que equivaleria sobre a receita bruta, numa emenda constitucional, e passou a ter as emendas obrigatórias. Por que isso? Para desobrigar os parlamentares ou o Congresso a ficarem sujeitos a terem o seu voto comprometido para poder ter liberação das suas emendas. Essa basicamente sempre foi a razão disso. Ou seja, tanto um parlamentar que estivesse apoiando o governo, quanto um parlamentar que fosse oposição, recebesse os mesmos recursos destinados a emendas parlamentares. Depois começou-se o debate que essas emendas impositivas também seriam as de bancada, e, consequentemente, acabou sendo implementadas as emendas de bancada. E depois, o orçamento evoluiu, já não foi já mais na minha época, já foi em 2019, para estabelecer uma parte do orçamento que seja por emendas do relator orçamentário. O que significa isso? É transferir a imposição da execução dessa parte orçamentária do Poder Executivo para o próprio Congresso, que é quem tem que aprovar o orçamento e é quem tem que dar autorização para a sua execução. Então eu vejo aí simplesmente uma tentativa de diminuir o espaço do governo para tornar impositiva a execução orçamentária, que eu acho que deveria ser não somente nas emendas de relator, deveria ser o conjunto inteiro, porque se o orçamento fosse tornado impositivo como um todo, aquilo que está sendo liberado como emenda de relator hoje, seria colocado na peça orçamentária como uma forma definitiva e o governo seria obrigado a cumpri-lo. Então a discussão ela tem que se dar mais nisso. O orçamento tem ou não tem que ser impositivo na sua totalidade? Não pode ser uma peça de ficção que o governo faz o que quer depois. Ele aprova, depois contingencia, ele coloca lá uma receita superestimada somente para aprovar o orçamento, depois diz que essa receita não é executada e contingencia tudo que foi colocado pelo Congresso para efeitos de investimentos. Então tem certas digamos assim, malandragens que os governos, não é só o atual, todos os governos fizeram isso na execução ou na proposição e execução consequente da peça orçamentária. Então a discussão ela tem que ser um pouco mais profunda. Eu não acho, tem que acabar com a emenda de relator. Primeiro que não é orçamento secreto. A discussão tem que ser o orçamento que sai do Congresso tem que ser executado compulsoriamente pelo governo. Essa é a discussão que tem que se dar e é o que eu defendo. E no momento que isso for feito, com certeza vai acabar as emendas de relator, vai acabar as emendas impositivas, vai acabar tudo. Simplesmente a peça que sair vai ser executada. E o Congresso vai internamente resolver qual é a parcela do orçamento que ele quer destinar para os investimentos nas áreas que são as áreas distribuídas dos próprios parlamentares. Então, eu acho que a discussão tem que ser mais complexa, não é só com essa simplicidade que está sendo colocada. Estamos conversando com o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Deputado, deixa eu ver se eu entendi direito. O senhor falou que no caso da ex-presidente Dilma, que não foi só o relacionamento ruim ou a dificuldade de relacionamento com o Congresso que fez com que o processo de impeachment avançasse e tivesse o desfecho que teve. E que ela cometeu crime, que basicamente foi isso. Não havia apoio popular também, mas ela cometeu crime de responsabilidade. Ela cometeu crime de responsabilidade. Isso foi julgado pelo Senado. Exatamente. No caso do presidente Bolsonaro, o senhor identifica crime de responsabilidade praticado? Tem muita gente que diz que tem aos montes crimes. Mas vários deles. As peças que eu vi de propostas de pedido de impeachment contra o Bolsonaro, com sinceridade, são peças políticas. Mas o senhor, tecnicamente, identifica? O senhor identifica? Não, eu não autorizaria, como nenhuma das peças que eu vi até agora, eu, como presidente da Câmara, não autorizaria. Então, muito simples.
Como o da Dilma, quando eu autorizei esse, eu havia rejeitado outros 50, porque eu não identifiquei nos outros 50 a identificação de um crime de responsabilidade. Por exemplo... Nem nesse da reunião, desculpe, deputado, nem essa reunião com os embaixadores e tal, o senhor não vê nada ali que possa implicar em crime? Eu sinceramente não vi. Qual o problema que você tem de reunir, seja quem quer que for, e expressar a sua opinião? Eu não vejo problema nenhum disso. Eu acho que nós temos uma discussão seguinte: a verdade qual é a consequência que tem você ter opinião? Muito se falou de Bolsonaro com relação à pandemia. Aí falava, Bolsonaro é contra a vacina, Bolsonaro é isso, é aquilo. Ele pode ser contra a vacina, pode achar que a vacina não é eficaz, mas ele não furtou os brasileiros de terem todas as vacinas possíveis e disponíveis no mundo no seu tempo que foi possível. Ou seja, o Brasil, pelo contrário, antes de existir a vacina, o Brasil entrou no estudo da AstraZeneca como coautor do estudo e já tinha o direito a receber a AstraZeneca na medida que fosse implementada a vacina, muito antes de existir a discussão da vacina chinesa. O governo não economizou um centavo com relação ao tratamento médico dos brasileiros, seja com compra de vacina, com equipamentos, com tudo. Então ele pode ter a opinião que ele quiser, mas o governo, como chefe de poder que ele foi, responsável pela execução orçamentária, ele cumpriu com a obrigação dele, de dar aos brasileiros a possibilidade de resistir às consequências daquela pandemia. Então ele pode também ter o direito de reunir com quem quiser, dar a opinião que ele quiser. Isso aí, se a gente for tolir a opinião de qualquer um, a gente vai estar combatendo a liberdade de expressão. Imagine, amanhã ele vai aqui dar uma entrevista para vocês, exercita uma opinião, aí isso virou crime de responsabilidade. O problema é a consequência do ato que ele vai fazer. Os atos é que tem que ser julgados. A Dilma não teve o pedido de impeachment dela aceito porque ela foi para o microfone e falou uma bobagem, ou uma coisa que possa ser considerada errada por outros, ou uma coisa que fosse completamente fora do contexto que todo mundo concordasse. A Dilma praticou um ato, assinou decretos de execução orçamentária. Nós não estamos falando de uma coisa simples, não. É você determinar gastos de bilhões de reais, como ela o fez, sem que o Congresso tivesse aprovado. Isso é crime de responsabilidade fiscal, isso é vedado pela lei de responsabilidade fiscal. Então são coisas completamente diferentes do que você ter o exercício da sua opinião, mesmo que eu não concorde. Então tudo bem, eu posso não concordar com o que o Bolsonaro falou, mas não é motivo de impeachment. Deputado Eduardo Cunha, para a gente terminar a nossa conversa, queria ouvi-lo, e como o senhor está vendo agora o quadro que envolve também decisões do Supremo Tribunal Federal, teve uma ontem, inclusive, com a determinação da prisão de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro que usava as redes sociais para ameaçar adversários, inclusive o ex-presidente Lula. Muita gente tem dito que o Supremo está errando ali na mão e entrando numa seara muito delicada, julgando a opinião de pessoas. A corrente contrária também, que indica que há um bem maior a ser protegido, inclusive a possibilidade de que essas pessoas ameaçadas tenham, de fato, algum tipo de risco se isso não for feito. Você acha que o Supremo está passando do ponto ou não? Eu tenho sido um crítico de uma forma muito mais ampla do que necessariamente a gente comentar uma única decisão judicial. Eu acho que o Supremo, de uma certa forma, eu acho que nós estamos precisando no país de uma nova constituinte. Eu acho que a gente está passando do momento que o ativismo judicial, ele chegou num ponto, e eu diria a você que esse ativismo é um pouco muito mais por culpa dos próprios políticos, porque o Poder Judiciário, ele só age quando provocado. E quem mais provoca o Poder Judiciário, buscando decisões judiciais que afrontam a situação, são os próprios políticos, quando perdem votações no Congresso, enfim, vão toda hora recorrer, entra com ação disso, ação daquilo, e acaba dando a oportunidade que o Supremo tome decisões, muitas das vezes, muito delicadas, principalmente as decisões de caráter monocrático, porque nós estamos vendo decisões de caráter monocrático suspendendo leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Por exemplo, a implantação do juiz de garantias aprovado pelo pacote anticrime, ela está por uma liminar suspensa e não vai para o plenário há 3 anos. Então, estão circunstâncias aí absurdas. Por exemplo, decisões monocráticas de ministro supremo suspendem políticas públicas ou até impõem políticas públicas para serem executadas pelo Poder Executivo. Então, eu acho que essa distorção que está acontecendo num poder quase que imperial, de cada um individual,
a gente está permitindo que as decisões acabem virando um julgamento completo de um tribunal por uma visão de um deles. Então, isso é o principal ponto que a gente tem que combater, permitir que uma situação como essa seja tomada individualmente. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma alteração legislativa para coibir certos tipos de decisões por caráteres individuais, monocráticos, ou que não sejam através do colegiado. Isso aí já diminuiria em muito essa situação do ativismo judicial que a gente está vivendo. Então, eu acho que essas decisões individuais que estão sendo dadas, eu não quero nem entrar no mérito se são corretas ou não são corretas, mas eu acho que elas estão dentro de um contexto maior de um ativismo que a cada dia que passa está ficando maior e sem reação, porque o poder legislativo está permitindo que as coisas andem desse jeito. E nós precisamos efetivamente discutir esse assunto. Não pode ficar do jeito que está, monocraticamente, as decisões que têm sido tomadas de uma maneira geral. Eu não quero, de volta a dizer, entrar no mérito da decisão A, B ou C. Simplesmente a forma como isso está ocorrendo, ela realmente não está correta. Deputado Eduardo Cunha, para a gente encerrar, aliás, já devia encerrar aqui, o tempo está correndo demais, precisamos marcar outras entrevistas, mas pela oportunidade, deputado, pela experiência que o senhor tem, o senhor acha que há alguma chance de golpe ou de algo parecido por parte do presidente Bolsonaro, no caso de uma derrota, ou da iminência de uma derrota, ou algo parecido com a invasão do Capitólio? A gente sente um clima muito ruim, né, de lado a lado, né, já houve mortes, inclusive. O que o senhor acha que pode acontecer, ou o senhor acha que vai ser uma disputa tranquila, como é o histórico brasileiro? Olha, deixa eu te falar, uma coisa um pouquinho mais grave. Houve morte, e também quase houve morte do próprio presidente da República quanto candidato na eleição de 2018. A gente não pode esquecer isso não pode tratar isso como um fato, porque foi com o Bolsonaro, aquilo era um maluco tentando atentar. Agora, quando tem uma briga de militantes, aí não, é um problema político. Não, tudo é um problema político e tudo tem que ser combatido. Mas, objetivamente, eu não vejo nenhuma possibilidade de golpe e nem vejo o Bolsonaro pregando golpe. Eu vejo mais a mídia, de uma maneira geral, tentando colocar que tem essa expectativa de golpe, e isso serve muito mais para tentar, digamos assim, transformar aqueles que estão com rejeição ao Bolsonaro em aversão, do que necessariamente o fato em si. Até porque todo mundo aqui, em sã consciência, sabe que não há a menor possibilidade de acontecer um golpe no Brasil, em nenhum outro país desenvolvido como é o Brasil, até porque o mundo não aceitaria, o Brasil, os brasileiros não aceitariam. Isso seria uma coisa, seria um tiro de fechim na água. Eu não vejo a menor possibilidade disso, e eu tenho certeza absoluta que não passa pela cabeça, não de Bolsonaro, não, de quem quer que seja, achar que você vai conseguir implementar nos dias de hoje um golpe em qualquer lugar do Brasil. Então, eu vejo isso num negócio de sonho, porque todo mundo transforma qualquer palavra que o Bolsonaro está dando como atentado contra a democracia. Agora, só que tem outros lados, quando, por exemplo, Lula defende a regulação da mídia, ninguém fala que isso que é atentado contra a democracia, porque o atentado contra a democracia é você tolir a liberdade de expressão. E na hora que eu tenho um candidato que é o adversário de quem você acha que está pregando golpe, e esse adversário diz que quer controlar a mídia, ou você acha que um tipo de golpe ele não se dá tentando calar a imprensa? Então é muito importante que a gente faça o debate de uma forma um pouquinho mais isenta, não só porque a gente está com a rejeição a um candidato que está lá colocado. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, falou conosco aqui agora e com o ouvinte da Rádio Bandeirantes no Jornal Gente deste sábado. Deputado, muito obrigada, pela conversa. Eu que até agradeço uma próxima. A oportunidade. Muito obrigado, estarei à disposição. Agora 9h46 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes.